Bom dia a todos. É uma satisfação renovada nos encontrarmos juntos aos companheiros aqui presentes. Trazemos o abraço fraterno dos companheiros do Grupo Espírita Recanto de Paz de Ipiguá. O tema desta manhã é a parábola dos talentos. Segundo o Espírito Emmanuel, a parábola dos talentos é o maior tratado sobre evolução que nós temos na Terra. Naturalmente que nós não vamos trabalhar a parábola no seu aspecto de evolução, porque não é de domínio nosso, não temos condição para isso. Mas vamos trabalhá-la naturalmente dentro da proposta do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos negociou com eles, e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. As principais ideias da parábola podem ser assim resumidas. O Senhor aí é Deus. Os servos somos nós. Somos nós e a humanidade. Os talentos são os bens e recursos que a providência divina nos outorga para serem empregados em benefício próprio e de nossos semelhantes. O tempo concedido para a movimentação desses talentos na Terra é a existência, é o processo reencarnatório, no caso a que nós nos encontramos na atual conjectura. A distribuição dos talentos desiguais, segundo Emmanuel, ao contrário do que possa parecer, não tem nada de injusto. Baseia-se na capacidade de cada um de nós, adquirida antes da presente encarnação, em outras jornadas evolutivas. Então nós já começamos a entender, por esse estudo do Evangelho Miudinho, trabalhado por aquela foto que estava ali exposta anteriormente, por Honório Onofre de Abreu e Haroldo Dutra Dias, que todos nós, ao reencarnarmos, antes do processo reencarnatório da presente reencarnação a que estamos submetidos, recebemos algum tipo de talento, de acordo com a nossa capacidade evolutiva, analisada no plano espiritual. Entregue esses talentos, ou passados esses talentos a cada um de nós, nos reencarnamos e nos encontramos agora na Terra, dentro desse processo de evolução, desenvolvendo estes talentos. E a continuidade dos trabalhos, bem miudinho, elaborado por Honório e por Haroldo, é o que nós vamos observar de agora em diante. De que forma nós estamos trabalhando os talentos que a providência divina outorgou-nos em nossas mãos antes do processo reencarnatório. E agora, naturalmente, estamos colocando eles em ação. Interpretação do texto evangélico. Por estas palavras, ensina Jesus sobre a confiança depositada por Deus a seus filhos. Então, Deus confiou em nós talentos, para nós talentos, concedendo-lhes o gerenciamento dos bens, de acordo com as possibilidades de cada um. Então, o gerenciamento dos talentos que nos foi distribuído, cabe a cada um de nós. É como se fôssemos um gerente de uma empresa, e, neste processo, teríamos que administrar bem a empresa. No caso aqui, a empresa somos nós, indivíduos, criaturas, individualidades,
reencarnadas no presente momento. O texto revela também a bondade divina, mostrando que Deus é muito bom para cada um de nós, porque Ele nos oferece e nos dá oportunidades para que nós cresçamos dentro desse processo evolutivo, sempre plena de misericórdia, que fornece em cada experiência reencarnatória as bênçãos necessárias ao reajuste espiritual. Então nós vamos observando que os talentos vêm realmente de acordo com aquele processo de evolução que cada um de nós tenhamos desempenhado em reencarnações anteriores. Aí os espíritos analisam, olha, fulano tem condição de ir mais ou menos até esse limite, fulano pode atingir esse grau aqui de evolução. Aí distribuem-se os talentos de acordo com a capacidade de cada um. Os talentos são iguais para todos, competindo a nós outros, a solução do problema alusivo à capacidade de recebê-los. Emmanuel. Quero dizer que esse trabalho todo não é da ideia e da cabeça do Honório e do Haroldo, não. É todo um trabalho, nós vamos observar logo mais adiante, é todo um trabalho que foi baseado nas obras de Emmanuel, André Luiz, Irmão X. As pesquisas foram feitas, Kardec, em cima dessas obras. 3 categorias evolutivas de espíritos que receberam os talentos. Aí nós começamos a observar e dá para analisar em qual categoria de espíritos, dentro do processo de evolução, cada um de nós podemos estar enquadrados hoje ou nos encaixarmos dentro delas. Então, os que receberam 5 talentos são espíritos já mais experimentados, mais vividos, que aqui reencarnam para missões. Os que recebem 2 talentos são destinados a tarefas mais restritas, de âmbito familiar. Vão observando aí? Os que recebem 1 talento não têm outra responsabilidade senão a de promoverem o progresso espiritual de si mesmos, adquirindo virtudes que lhes faltam. Então nós entendemos que não há na Terra espíritos encarnados hoje que não tenham recebido 1 talento sequer. Pelo menos 1 talento cada criatura recebe. Alguns mais, outros menos. Como dissemos anteriormente, de acordo com o processo de evolução. Seguindo adiante, os servidores que somos nós. Não foi o Senhor que distribuiu os talentos para seus servos? E os servos não somos nós e a humanidade? Então vamos lá. Os servidores incluídos no primeiro grupo, nos primeiros grupos. Aqueles que têm mais experiência, que receberam aí 5 e 2 talentos. Correspondem à confiança do Senhor, demonstraram responsabilidade perante as dádivas recebidas, agindo com diligência. São aqueles gerentes que demonstram mais capacidade de trabalho administrativa. No caso, como dissemos, o gerenciamento de nós mesmos. Bom senso, trabalho e dedicação, de sorte a duplicar os benefícios que lhes foram confiados. Então, nós temos que trabalhar dentro desse processo de evolução, do crescimento espiritual de cada um, diligenciando direitinho todo um processo de evolução, fazendo o máximo de esforço possível para que nós granjeemos o máximo possível de talentos, quer dizer, adquirindo mais do que aquilo que recebemos quando para a Terra viemos. O que recebeu 1 talento, portador de personalidade inibida e temerosa, a criatura já tímida, a criatura que tem medo, que não tem coragem, que recebe responsabilidade e não tem coragem de assumir. Criatura imatura. Ainda bem que eu tenho 2 aqui, viu? Porque uma falha. Aí a outra falhou também, olha lá. Ó. Criatura imatura e descompromissada.
representa os homens que usam mal os talentos, usam mal os dons recebidos do Pai. Então, olha aí, são criaturas temerosas, imaturas, descompromissadas, representam os homens que usam mal os talentos recebidos. Nós estamos reforçando isso aqui pelo seguinte motivo, porque o nosso trabalho daqui a pouco vai direcionar-se, deixando mais de lado aqueles que receberam 5 talentos e 2, e vai direcionar-se mais aquele que recebeu 1 talento apenas, porque o que recebeu 1 talento está mais relacionado com a nossa situação nos dias de hoje. A maioria de nós, no meu caso específico, sou daquele que recebeu 1 talento apenas. Entenderam? Por isso que nós começamos a reforçar os aspectos relacionados a 1 talento. A maioria das pessoas no estágio atual de evolução, olha lá, volta a falar o Emmanuel de evolução. A parábola dos talentos é o maior tratado sobre evolução que nós temos hoje. Procede de forma idêntica. Daí a necessidade das inumeráveis reencarnações como processo reeducador. Observaram? Quanto mais a criatura deixa de desenvolver os talentos recebidos, mais processos reencarnatórios ela tem que realizar no seu processo de evolução. Mais estágios no corpo de carne ela tem que realizar. Então, quanto mais esforço há por parte de cada um de nós, nesse processo de evolução, menos processo reencarnatório nós também poderemos realizar. Por isso a importância do esforço, né? Saiu o gol do Chelsea, viu, gente? Vamos adiante. Os talentos. Os talentos simbolizam os infinitos recursos divinos, são recursos de Deus, disponibilizados pelo Criador Supremo em prol do nosso progresso espiritual. Daí a importância de todos nós recebermos os talentos como recebemos, como eu disse, antes do processo reencarnatório. Agora, essa interpretação, colhida por Honório e Haroldo, é do livro Luz Acima, pelo Espírito André Luiz, né? Relata André Luiz que os talentos recebidos pelo primeiro servo foram, aquele que recebeu 5 talentos, foram a saúde, a riqueza, a habilidade, o discernimento e a autoridade. Vão registrando aí que é interessante. Vou repetir. O que recebeu 5 talentos, recebeu a saúde, todos aqui, graças a Deus, estão bem de saúde, né? A riqueza, graças a Deus, todos aqui são muito ricos, não é verdade? A habilidade, todos aqui são muito hábeis. Discernimento e autoridade, que é diferente de autoritarismo. É verdade? Então, vamos para o outro. O que recebeu 5 talentos, recebeu as seguintes recomendações do Senhor. Isso aconteceu, como nós dissemos, lá antes do processo reencarnatório, ainda no plano espiritual. O Senhor recomendou, e nós todos recebemos essa recomendação dos benfeitores espirituais. Você está recebendo alguns talentos, nós não sabemos quanto recebemos, no meu caso eu disse que é 1. E eles orientaram assim: multiplique os talentos que vocês receberam onde vocês forem, em benefício dos filhos de Deus e teus irmãos que, em situação inferior à tua, avergados ao solo do planeta, a que levará minhas bênçãos, se esforcem mais intensamente. Então, qual que é a nossa principal função e nosso dever, reencarnado que nos encontramos hoje, com conhecimento da doutrina espírita? O ensinamento e o esclarecimento está aqui.
para que nós nos esforcemos em transmitir conhecimentos e estruturas mais sólidas aos nossos irmãos que estão na retaguarda da inferioridade. Esta é a lição de todos aqueles que receberam uma quantidade maior de talentos. Ensinar os nossos irmãos que vêm na retaguarda a caminharem com mais segurança, com entendimento, com compreensão. Essa é a função daqueles que recebem mais talentos. O que recebeu 2 talentos, ou os que receberam 2 talentos, também os Espíritos recomendaram: transporta contigo estas tuas preciosidades. Então nós já observamos aí que talentos são preciosidades que o Senhor nos confere para que nós trabalhemos esses talentos em benefício dos nossos irmãos. Então são preciosidades. E ele diz assim: transporta contigo essas tuas preciosidades que se destinam ao esclarecimento e auxílio do mundo que te diriges. Nós observamos que não é muito diferente da orientação para aqueles que receberam 5 talentos. São ambas a inteligência e o poder. Estende esses patrimônios respeitáveis às minhas construções eternas. Então, a proposta dos Espíritos Maiores é para que nós estendamos o patrimônio respeitável dos talentos que Deus colocou em nossas mãos, em benefício da construção da obra do cristianismo na terra. Essa é a proposta e a lição também daqueles que receberam 2, como os que receberam 5 talentos. Mas vamos adiante. Ao terceiro, aquele que recebeu 1 talento, diz assim: confiou apenas 1 talento, aclarando cuidadoso: apossa-te desta lâmpada sublime e segue. Então ele recebeu uma lâmpada, correto? É a dor, o dom celeste da iluminação espiritual. Registrem bem isso aí, que nós vamos trabalhar isso de agora em diante. Acende-a, quer dizer, acende esta lâmpada em teu campo de trabalho, em favor de ti mesmo e dos semelhantes. Seus raios abrem acesso aos tabernáculos divinos. Voltando aqui, nós vamos observar que ele fala de campo de trabalho. Onde é que é o nosso campo de trabalho? Não é só dentro da casa espírita. É dentro da nossa casa, do nosso lar, dentro do nosso trabalho profissional, dentro da faculdade, em todas as áreas de ações. O nosso campo de trabalho, na verdade, é aquele campo de trabalho ao qual nós estamos circunstanciados em determinados momentos. Se eu estivesse agora lá em Belo Horizonte, o meu campo de trabalho seria lá. Então, este campo de ação deve ser utilizado em qualquer lugar que nós possamos estar, né? Vamos adiante. Livro Estante da Vida, interpretação do irmão X agora. Vocês estão observando que o Honório Haroldo busca as pesquisas nas obras seguras, psicografadas por Chico Xavier. Nessa interpretação, os talentos destinados aos 3 servidores são os seguintes: ao primeiro transmitiu o dinheiro, ao segundo transmitiu o conforto, o poder, a habilidade e o prestígio, ao segundo concedeu a inteligência e a autoridade, e ao terceiro entregou o quê? O conhecimento espírita. Vocês prestaram atenção? Aquele que recebeu 1 talento recebeu o quê então? O conhecimento espírita. Perceberam? É por isso que nós já vamos observando, quando o Emmanuel disse lá no começo,
que os talentos não são diferentes. Embora tenhamos, ou muitos tenham recebido um talento, que é o conhecimento espírita, mas nós vamos entender por que daqui a pouco. Vamos adiante? Então, ao terceiro que recebeu um talento, entregou o conhecimento espírita. Por isso que ela é uma lâmpada, que clareia, que ilumina, que nós não devemos, não devemos apagá-la de jeito nenhum, em benefício dos semelhantes. Aí, a criatura, esse que recebeu o conhecimento espírita, desencarnou e voltou para o plano espiritual. Porque essa parábola, esse trabalho aqui, gente, está resumido. Em Ipiguá, nós trabalhamos 4 semanas, 4 horas desenvolvendo isso. E nós fizemos um resumo para que os companheiros tivessem uma noção do significado da parábola dos talentos. Mas ela deve ser estudada em grupos de estudos, né? Mas aí a criatura desencarna e devolve os talentos ao Senhor. Porque vocês se lembram lá na parábola que ele enterrou os talentos? Que ele não trabalhou o talento que recebeu? Então, diz assim: Senhor, devolvo-te o conhecimento espírita. E muitos de nós nos enquadramos aqui. Intocado e puro, qual recebi da tua munificência? O conhecimento espírita é luz, Senhor, diz o servo que desencarnou. E com ele aprendi que a tua lei é obra dura demais. Perceberam que está começando as reclamações do espírita que desencarnou? Atribuindo a cada um conforme as próprias obras. A criatura não suportou o talento do conhecimento espírita. Se afastou, não assumiu responsabilidade. É aquela criatura temerosa que nós comentamos lá no começo. Medrosa. Perceberam? Tímida. Que não teve coragem de assumir a responsabilidade. E ele continua reclamando. De que modo usar uma lâmpada assim, brilhante e viva, se os homens na terra estão divididos por pesadelo de inveja e ciúme, crueldade e ilusão? Então, às vezes somos aquelas criaturas que no movimento espírita, na casa espírita, por qualquer motivo, por qualquer melindre, por qualquer discussãozinha, por mais infeliz que seja, abandonamos a responsabilidade e vamos embora. É o chamado melindre. Se não for do jeito que eu gosto, do jeito que eu quero, ou outras circunstâncias. Aquele que tem autoritarismo, teria que ser do jeito que eu determino. Não aceito, abandona o talento recebido, enterra dentro dele próprio e vai embora. Um detalhe: o significado de cavar na terra, enterrar o talento, significa que a terra significa o corpo interior de cada um de nós. Guardamos o talento em nosso campo interior de ação, em nossa área de trabalho interior, o campo da terra interior do coração. Entenderam? Aí ele reclama lá ainda: como empregar o clarão de tua verdade sem ferir ou incomodar? Realmente, a doutrina espírita às vezes fere ou incomoda. Certa feita, uma companheira no nosso grupo espírita disse assim para nós: olha, eu participo dos grupos de estudos do Evangelho aqui, mas eu vou dizer uma coisa para você, Valdir. Isso aí me fere, isso aí me incomoda. Isso aí mexe comigo de um tanto, que se eu não tivesse muita força, eu já teria abandonado. Então isso está de acordo com a situação que determinadas criaturas vivenciaram durante o processo reencarnatório, ou vivenciam ainda. Mas o Evangelho é educativo, é justamente para isso. A criatura tem que ter força, se esforçar para vencer as dificuldades interiores, porque o que passou já ficou.
Os espíritos dizem que o passado é para olhar pelo retrovisor, como se olhássemos pelo retrovisor de um carro, apenas para tirar alguma lição educativa, mas já desvincularmos o olhar daquilo e seguirmos adiante. O Evangelho é reeducativo, é para isso mesmo. É processo reeducativo. Como empregar o clarão de tua verdade sem ferir ou incomodar, e como incomodar ou ferir, sem trazer deploráveis consequências para mim próprio? Quer dizer, a criatura está preocupada com o orgulho dela. Se está trazendo problema para mim próprio, isso não me serve. Sabes que a verdade entre os homens cria problema onde aparece? E nós espíritas sabemos bem que isso realmente ocorre, né? Livro Estante da Vida, continuando. Em vista disso, diz o servo que desencarnou ao Senhor, reclamando que nós espíritas, quando chegarmos no plano espiritual, estou comentando aqui com vocês e vou falar de mim. Vocês vão me ver lá, vocês vão me ver chorando e reclamando como esse servo aí, ó. Mas vocês lembram daquele caso da obra do Chico Xavier? Quando os espíritos, se não me engano, no livro Mensageiro, se a Yara ajuda a me lembrar, que foram nas trevas recolher aquelas entidades em zonas terríveis, e eles jogavam redes, e uma senhora lá reclamou lá, que não conseguiu, né, ela não conseguiu alçar a rede de busca, né, e ela reclamou, gente, eu fui amiga do Dr. Bezerra de Menezes, eu fui amiga dele, e vocês vão me deixar aqui? Então, nós vamos reclamar dessa forma. Não que seja no umbral ou nas trevas, não estou dizendo isso. Mas vamos estar lá reclamando com os espíritos amigos. Puxa vida, mas eu frequentei lá o Francisco de Assis, o grupo espírita de Piguá, fiz isso, aquilo. Olha, não fui entendido, não fui compreendido, eu merecia uma situação melhor. Aí os espíritos falam assim, não, mas olha, vai trabalhar em tal hora. Mas eu trabalhar lá limpando o vômito dos espíritos desencarnados que chegam? Como pode fazer isso comigo? Bom, vai ter disso lá, viu, gente? Vocês não tenham dúvida. Né? E o servo está reclamando. Está mostrando que é assim. Porque um dia o Chico Xavier disse para o Arnaldo Rocha o seguinte, Arnaldo, não são os católicos e os evangélicos que me dão mais trabalho, são os espíritas. Os espíritas me dão um trabalho que você não imagina, Arnaldo. Então, a parábola aqui está perfeita na sua conceituação, não está? Então vamos adiante. Olha que coisa interessante, ó. Em vista disso, tive medo de tua lei, e julguei como sendo a medida mais razoável para mim, o acomodar-me com o sossego de minha casa. Perceberam? Vou pedir licença para vocês sobre o que encaixa direitinho aqui, do livro O Inesquecível Chico, sobre uma lição. A posição dos desencarnados. Acho que mudou um pouco aqui. No grupo de pessoas que rodeavam Chico, uma delas formula esta pergunta: qual é a posição ocupada no além pelas criaturas desencarnadas que não foram más e que também não se interessaram pelo conhecimento das coisas espirituais durante a vida? Não foram más, mas também não se interessaram pelas coisas espirituais. O Chico responde: 80% das criaturas que desencarnam voltam-se para a retaguarda, sem condições de ascenderem aos planos espirituais elevados. Apenas 20% gravitam para planos mais altos. A maioria delas, portanto, fica vinculada aos familiares e amigos. Acho que eu li isso aqui numa outra oportunidade, mas teve gente que não ouviu, né? Fitando o interlocutor e as circunstâncias, como a medir a reação deles, continuou Chico. Retornando à pátria espiritual após o desencarne, sentem-se numa viagem sem mapa,
sem direção ou bússola. E todas as vezes que os familiares se dirigem aos templos da terra, elas os acompanham. No caso dos espíritas, focaliza os centros espíritas. Cada frequentador traz seus parentes ou afins para aprenderem através dele. Quando a criatura não comparece ao centro espírita, vocês podem imaginar o que acontece? Diz o Chico. Então, quando nós não vamos ao centro espírita, os familiares ou amigos desencarnados que estão nas condições relatadas aqui, ficam em casa conosco. É prejuízo para nós e para eles. E nós vamos entender na parábola logo, logo. Então, continuando, assim. Deixa eu ir lá porque acho que eu voltei um pouco. É aqui, né? Em vista disso, tive meta. Assim pensando, ocultei o dom que me recomendaste aplicar e restitui-lhe semelhante riqueza, sem o mínimo toque de minha parte. O sublime credor, que é o Senhor, porém entre austero e triste, ordenou que o tesouro do conhecimento lhe fosse arrancado e entregue de imediato aos 2 colaboradores diligentes que se encaminhariam em novo processo reencarnatório para a Terra, declarando incisivo. Então nós observamos que aquele que recebeu 5 talentos e o que recebeu 2, nós observamos que eles receberam a riqueza, a saúde, a autoridade, a inteligência, o poder, não foi? Mas os talentos que eles receberam, observa-se na parábola, que não tinha nenhum talento ligado ao campo do Evangelho. Perceberam? Mas sim das experiências no campo social. Mas agora, vão se reencarnar também aqueles que receberam 5 e 2 talentos. E aquele que recebeu 1 talento e enterrou o talento, não aproveitou, o Senhor está ordenando que o talento seja destinado àqueles que trabalharam os 5 e 2 talentos. Porque eles continuaram adquirindo experiências no campo social e agora já se encontravam preparados para receber o conhecimento da doutrina espírita e trabalhar aqui na Terra. Estão observando? Esses são aqueles espíritos mais preparados, né? Indo adiante. Não desconheces que te atribuí a luz da verdade como sendo o bem maior de todos? Olha o que o Senhor diz para aquele que recebeu 1 talento apenas, que é o conhecimento espírita. Atribuí a você a luz da verdade como sendo o bem maior de todos. Gente, o que nós recebemos então, cada um de nós? Nós recebemos o bem maior de todos, o maior de todos os talentos. É por isso que os talentos não são desiguais. Embora recebamos um, se soubermos trabalhar, ele vale mais que todos os outros. Perceberam? E todos nós aqui, este um talento nós recebemos. Possivelmente, alguns outros também. Né? Se ambos lhes faltava o discernimento, que lhes podia ter ministrado, através do exemplo que fugiste por medo da responsabilidade de corrigir amando e trabalhar instruindo. Quer dizer, este servo que recebeu 1 talento, fugiu da responsabilidade. Escondendo a riqueza que te emprestei, diz o Senhor. Isso já está lá no plano espiritual, essa conversa. Não só te perdeste pelo temor de sofrer e auxiliar, como também prejudicaste a obra deficitária de teus irmãos. Por isso que quando nós não vamos ao centro espírita e não levamos os parentes e amigos que estão em nossas casas, nós prejudicamos a obra deficitária de Jesus na Terra. Perceberam? Porque são talentos que estão em nossas mãos. Como nós dissemos anteriormente, voltando lá atrás, qual que é a nossa responsabilidade?
dentro do Evangelho de Jesus? Auxiliarmos os nossos irmãos que estão vindo na retaguarda do conhecimento e do entendimento. E esses irmãos podem ser encarnados e também desencarnados. Observaram? Continuando. Cujos dias no mundo teriam alcançado maior rendimento no bem eterno. Vamos adiante. Mas o servo continua reclamando. Senhor, Senhor, por que soluçou infeliz? Por que tamanho rigor, se a tua lei é de misericórdia e justiça? Porque a criatura que tem conhecimento espírita, ela desenvolve uma inteligência danada. E vocês observam que as perguntas do servo são perguntas muito inteligentes ao Senhor. Mas a tua lei não é de misericórdia e justiça? Aí nós vamos encontrar o seguinte. Então os assessores do Senhor conduziram o servo desleal para um novo recomeço, esclarecendo a ele que a lei de Deus, realmente é disciplina de misericórdia e justiça. Mas com uma diferença. Olha lá. Com uma diferença. Para os ignorantes do dever. Para as criaturas que não têm conhecimento e entendimento. Mas para nós espíritas, é diferente. Vejamos. A justiça chega pelo alvará da misericórdia, mas para as criaturas conscientes, como nós espíritas, das próprias obrigações, a misericórdia chega pelo cárcere da justiça. Viram como inverte? Perceberam? A nossa responsabilidade é maior. Nós, ao termos conhecimento da parábola dos talentos, já vamos entendendo que devemos chegar no plano espiritual um dia e nos preparando aqui para não reclamarmos como este servo aí. Entendendo que cabe a cada um de nós, dentro do processo de evolução, dentro dessa jornada a que nos encontramos no momento, o máximo de esforço possível para o crescimento espiritual, para que cheguemos a muito melhor do que quando para cá viemos. Não é verdade? Duas atitudes se destacam de imediato no comportamento desse servo. Não assume responsabilidade pelo fracasso e culpa o Senhor pelos insucessos. Como poderias multiplicar minhas bênçãos se nem me deste ao esforço de examiná-la? Disse o Senhor. Como iluminar o caminho se mantiveste a lâmpada apagada? Responde o Senhor a ele. Então nós temos que acender a nossa lâmpada. Por fim, atiraste-me o tesouro ao pântano do desespero e revolta. A dor, disse o Senhor, era a tua oportunidade sagrada e única de iluminação ao próprio caminho, para que a tua claridade amparasse os companheiros na terra. A lição evangelizadora dos Espíritos, para encerrarmos a nossa manhã, o Emmanuel, no livro Emmanuel, e dizendo aos companheiros que quem quisesse material, eu e a Yara temos ele em apostila. Você sabe se esse trabalho está em PDF já? Não sei, porque são duas apostilas do EAD, da Federação Espírita Brasileira. Uma está em PDF, nós já encaminhamos para todos os e-mails que temos. Como encaminhamos também 160 palestras do José Damasceno Sobral sobre o Evangelho miudinho trabalhado dentro do Centro Espírita Emmanuel de Belo Horizonte, e que muito interessante, porque é bem simples para entender o Evangelho miudinho. Nós até utilizamos esse material para fazermos algumas palestras por aí, né? E encaminhamos também o pessoal comprar o livro Luz Imperecível do Honório, né? Então, o Emmanuel, sobre o Evangelho, que é parábola dos talentos, é uma lição do Evangelho, né? O Espírito Emmanuel, no livro Emmanuel, no capítulo Evangelização dos Desencarnados, diz assim: são-nos gratas a todos nós que já nos libertamos da cadeia material, as vossas reuniões de evangelização.
Estão percebendo que não está falando de reunião mediúnica ou de outras reuniões. Reuniões de evangelização. O que é reunião de evangelização? São reuniões de estudos do Evangelho. Porque quando nós vamos a uma casa espírita fazer uma palestra, o Chico Xavier é que orientava isso. Por isso que as palestras do Chico eram uma leitura do Evangelho e explicações, e algumas perguntas do Livro dos Espíritos e explicações. Porque o orador espírita, quando está falando e está trabalhando dentro do Evangelho, ele facilita o trabalho dos espíritos que trabalham na casa no processo de cura. Porque o orador, quando trabalha lições do Evangelho, cria magnetismo adequado para os processos de curas a encarnados e desencarnados. Uma vez nós trouxemos pelo Departamento de Mocidade da USE de Rio Preto, ainda bem rapaz que éramos, uma companheira da cidade de Piracicaba para fazer por aqui alguns eventos, chamada Cidinha Garbati. E alguns médiuns de Rio Preto observaram que quando ela falava na tribuna, e ela usava o microfone na mão esquerda e usava essa mão assim. E os médiuns observavam que quando ela fazia isso, desprendiam-se desse dedo aqui, fluidos magnéticos em forma de raios de luz, e atingiam pessoas que precisavam ser curadas no público. Entenderam? Então, o processo do Evangelho dentro da casa espírita é de uma importância sem fundamento, né? Antes de vir aqui, esses dias, eu e a Yara até fomos, eu vou até mostrar para vocês o porquê. Eu e a Yara, um companheiro chegou até nós e disse o seguinte, vocês dois estão comentando que vocês dois estão fanatizados pelo Evangelho, só falam de Evangelho? Aí eu estava lá em casa, o livro Consolador tem uma pergunta sobre o Evangelho, e diz assim, já nas respostas, o Emmanuel, a necessidade imediata dos arraiais espiritistas é a do conhecimento e aplicação legítima do Evangelho, da parte de todos quantos militam nas suas fileiras, desejosos de luz e de evolução. Mais embaixo o Emmanuel diz assim, numerosos filósofos hão compendiado as teses e conclusões do Espiritismo, no seu aspecto filosófico, científico e religioso, para a iluminação do íntimo, mas para a iluminação do íntimo de cada um, de nós no caso, no mundo, o Evangelho do Senhor, sem dúvida nenhuma, é o roteiro principal que nada poderá ultrapassar. O Emmanuel também no livro Emmanuel diz assim, nenhum processo pedagógico na Terra, nenhum tratado, aliás, pedagógico na Terra, terá sucesso se não tiver suas estruturas baseadas no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que nós trabalhamos o Evangelho. E é por isso que nós agradecemos a todos vocês nesta manhã, pela paciência que tiveram conosco. Nós viemos substituir a companheira, que naturalmente seria muito melhor do que nós, mas ela não pôde vir, nós viemos quebrar o galho. Mas desejamos a todos antecipadamente, eu e a Yara, um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, lembrando ainda aos companheiros, que no dia 29 de janeiro, nós estaremos trazendo aqui a esta casa, pela ligação que temos com os companheiros da direção, graças a Deus, e somos assim muito agradecidos a eles, uma companheira da cidade de Pedro Leopoldo, chamada Célia Diniz. E a Célia Diniz, para quem assistiu aquele filme As Mães de Chico Xavier, ela é a mãe verdadeira daquele menininho que caiu da garupa da bicicleta. E que na época o Chico Xavier morava em Pedro Leopoldo e deu todo o amparo a ela, ao marido, à família. Então a Célia Diniz estará nesta casa, numa terça-feira, dia 29 de janeiro. E a Célia, se tiver algumas mães, porque ela, 6 ou 7 anos atrás, perdeu mais uma filha com dengue hemorrágica. A Célia Diniz teve vivência com o Chico ainda em Pedro Leopoldo. Ela tem uma experiência muito grande na questão de perda de entes queridos. E ela terá disponibilidade que antes, se a casa quiser, ou depois, de conversar com grupos de mulheres que tenham perdido filhos, pais, mães, irmãos, e que ainda não tenham conseguido vencer a dificuldade da perda,
A Célia tem uma experiência muito grande. Então procurem o Sr. Dorival Martins e os outros diretores da casa, que ela estará com essa disponibilidade e nós podemos marcar uma reunião antes ou depois com todas essas pessoas para um bate-papo com ela. E ainda, Sr. Dorival, também com uma data reservada para esta casa, se não me engano, para o dia 6 de janeiro, acho que é isso. Não me recordo bem, mas para o Simão Pedro de Patrocínio, um excelente expositor espírita, agora trabalhando no trabalho da Federação Espírita Brasileira também, e o Grupo do Evangelho. Ele está para confirmar essa semana. Se ele confirmar, ele estará aqui com vocês. Se não confirmar, ele virá numa outra data, aí os companheiros da casa vão pôr alguém no lugar, porque eles estão reservando a data. Mas o Simão Pedro também é um orador extraordinário, também reconhecido em todo o Brasil. Então, muito obrigado pela paciência de todos vocês, e um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo para todos.